Boa noite, estou iniciando a aula de hoje. A sala está vazia, né? Mas nós temos que gravar a aula de hoje. Já avisei a Fernanda, representante da turma, né? Mandei um WhatsApp para ela. Avisei a Bábila, né? O link está lá no encontro 4.4 do AVA, né? Então, nós precisamos começar a aula. De qualquer maneira, a aula será gravada, tá? Então, boa noite. Hoje nós vamos falar o nosso último assunto, né, de gestão de projetos. Na verdade, nós não vamos falar do projeto em si ou das etapas do projeto, porque isso já foi falado em aulas anteriores. Hoje nós vamos falar de algumas ferramentas que auxiliam na condução de um projeto, né? São ferramentas importantes que podem auxiliar. Na aula da semana passada, nós falamos de um modelo de projeto para projetos ágeis, né? Scrum, né? Então, é um modelo que serve para projetos ágeis, projetos rápidos, né? Normalmente é usado por empresas chamadas startups, empresas de alta tecnologia que lançam produtos de forma muito rápida. Então, o Scrum atende bem a essa necessidade. Agora, grandes projetos, naturalmente, são atendidos dentro dos modelos tradicionais, né? Então, hoje nós vamos falar de algumas ferramentas que auxiliam na gestão de projetos, né? Então, vamos iniciar falando de gestão de processos, né? A gestão de processos é importante porque os processos eles têm que ser trabalhados dentro de uma forma intercalada, né? Quando uma etapa de um processo não atinge o tempo exato, ela atrapalha a etapa seguinte do processo. Quando essa etapa termina no prazo muito antes do determinado, é natural que vai haver um espaço de ociosidade no processo. A outra etapa que vai começar ainda está caminhando, né, para poder terminar a etapa, né? Então, a gestão de processos auxilia muito na gestão de projetos, né? Então, é natural que, quando nós falamos de gestão de processos, a gente está falando de algo que está dentro de um planejamento estratégico da empresa. Então, o que é o planejamento estratégico? O planejamento estratégico toda empresa tem, independente de estar desenvolvendo um projeto ou não, né? Então, qualquer tipo de negócio, qualquer modelo, qualquer tamanho de empresa deve fazer o seu planejamento estratégico, né? Porque quando uma empresa, uma corporação, ela tem um planejamento estratégico, ela tem objetivos de futuro, né? Quando ela executa o planejamento estratégico, ela tem metas a atingir, né? Ela tem objetivos para chegar. Tá? Então, essa organização, ela tem decisões pré-planejadas. Então, o planejamento estratégico é muito importante, né, quando se pensa na perenidade de um negócio, né? Então, o planejamento é importante. Quando se faz o planejamento estratégico, se define, né, qual a missão da empresa, né, qual a visão da empresa, os valores que a empresa tem, né? Tem muita empresa que ela cresce, ela ganha porte, porém, ela ainda não tem um planejamento estratégico definido. Então, depois da empresa ter iniciado, depois da empresa ter ganho mercado, ter crescido,
os sócios da empresa começam a fazer planejamento estratégico. Então, tem muita empresa que surge sem qualquer tipo de planejamento, mas quando a empresa ganha porte, quando ela ficar maior, ela terá que ter um planejamento estratégico, né? Então, dentro do planejamento estratégico, a missão da empresa ela é muito importante, né? Na verdade, a missão mostra a razão da empresa existir, por que a empresa foi criada, o que essa empresa se propõe realizar, o que ela vai fazer. Tá? Já a visão da empresa fala das suas principais aspirações, o que essa empresa pretende no futuro. Então, qual a diferença entre missão e visão? Ora, como missão, a empresa pode dizer o seguinte: olha, né, nós pretendemos gerar emprego para pessoas, nós pretendemos atender bem a nossa comunidade, nós pretendemos fazer boas parcerias, nós temos a missão de crescer de forma sustentável, tudo isso é missão. A visão da empresa, né, as aspirações que a empresa tem. Olha, nós queremos crescer, nós vamos desenvolver produtos nessa determinada linha, nós queremos concorrer ou nós queremos ser competitivos dentro de um determinado mercado, né? E quando nós falamos de competitividade, nós estamos falando que a empresa pretende ser a primeira, uma das primeiras do seu mercado, né? Quando nós falamos de concorrência, não, a empresa concorre com empresas do seu setor, sem aspirações de ser a primeira, tá? Então essa é a diferença, né, de concorrência e competitividade. A diferença da missão para a visão. A missão são as aspirações, os objetivos da empresa. O que ela pretende ser no futuro. Já a missão não. A missão ela é mais ampla, né? O que a empresa tem como missão? Ela tem a missão de gerar empregos, ela tem a missão de ter uma atividade sustentável, tem a missão de formar líderes. Essa é a missão da empresa, né? E os valores que uma empresa tem que ter, né? Valores, tá? Então, por exemplo, a empresa, o primeiro valor dela, né, dentro do planejamento estratégico, ela tem que saber onde ela está, né? Nós falamos de concorrência e competitividade. Então, por exemplo, uma indústria. Qual que é o setor daquela indústria? O setor dela é autopeças. Então, ela tem que se localizar dentro desse setor de autopeças. Ela tem que estar ciente, né, do espaço que ela ocupa dentro do seu mercado. Onde ela está. Né? E, a partir daí, criar planos planos de ação. Né? Realmente criar planos para poder executar. Né? Fazer com que as coisas possam acontecer. Criar planos de ação. Né? Divulgar o plano de ação. Então, quando a empresa faz um planejamento estratégico e cria planos de ação, isso não pode ficar restrito, né, apenas à alta direção da empresa. Todas as áreas da empresa envolvidas no processo têm que ter conhecimento desse plano de ação. Desde a alta direção, né, até o cargo na hierarquia que seja a base. Então, todos têm que conhecer, saber, né, o que é o plano de ação da empresa, onde ela pretende chegar, né? Faz parte do planejamento estratégico, né? Monitorar os índices de desempenho da empresa. Então, isso é importante, né? Então, é importante não apenas ter um plano de ação, mas medir tudo aquilo que a empresa realizar. É importante, né? Monitorar índices de desempenho. Pode ser desempenho de produção, pode ser desempenho de vendas, pode ser o desempenho da empresa frente a um período, né? Então, podemos comparar a empresa no ano atual, né, comparando ao ano anterior.
comparar a anos anteriores, né? Então, os indicadores monitorados são importantes, porque a partir do monitoramento é onde a empresa consegue detectar onde é possível melhorar, tá? Onde é possível melhorar, tá bom? Olha, tá na sala agora a Janete e a Fernanda, né? Só as duas. Eu comecei sem ninguém, porque nós vamos gravar a aula, tá bom? Vamos aguardar que entre mais alguém. Então, o que eu estou falando hoje, né? Vocês entraram depois. Nós estamos falando de ferramentas que auxiliem na gestão de projetos, tá? Então, essa parte aí, ela foi colocada lá no 4.3 e 4.4 do AVA, né? Uma parte complementar. Então, são ferramentas que podem auxiliar na gestão de projetos, né? Então, nós falamos agora, né, no planejamento estratégico, né? Dentro do planejamento estratégico, é importante a chamada gestão de processo, né? Por quê? Toda atividade, independente de ser projeto ou não, qualquer atividade dentro de uma empresa, ela tem alguns processos, né, a serem cumpridos. Então, se a gente fala, por exemplo, na, na, na elaboração de um produto, até que esse produto fique pronto, né, algumas etapas serão cumpridas, né? Então, haverá necessidade de uma pesquisa de mercado, é uma etapa, haverá necessidade de se precisar quanto tempo vai demorar para aquele produto ser elaborado, né? Então, tem algumas etapas. Aí isso a gente chama de gestão de processos, né? A gestão de processo, ela tem por finalidade fazer com que o processo, né, em todas as suas etapas, tá, faça com que se chegue ao objetivo final, né? Então, uma etapa do processo, por exemplo, ela tem um tempo exato para poder terminar, né? Se um processo, uma etapa do processo, ela atrasa, né, o seu término, fatalmente ela está atrasando uma outra etapa que vem a seguir. Se porventura, né, essa etapa do processo, ela, ela, essa etapa do processo, ela se adianta muito, né? O que pode acontecer? Se ela se adiantar demais, é possível que essa etapa termine, né? E fique ocioso até que comece a outra, tá? Então, isso é gestão de processo. Aí nós falamos um pouquinho da gestão estratégica da empresa, né? O que é a gestão estratégica? O importante, né, do planejamento, né, da gestão estratégica. Olha, uma empresa que tem planejamento estratégico é uma empresa que consegue alcançar resultados, é uma empresa que consegue se projetar para o futuro, tá? Então, você já deve ter entrado em uma empresa mais organizada, uma empresa de porte, e lá no hall de entrada já tem um totem lá com aquilo, né, que será a empresa. Por exemplo, né, você entra numa empresa de porte, está lá a missão, a visão e os valores que a empresa tem. Se a gente pensar lá na faculdade, por exemplo, a faculdade, quando vocês chegam na porta do auditório, tem um totem, né, um display bem grande lá, e ali tem a missão, a visão e os valores da Croton, tá? Então, isso faz parte do planejamento estratégico. Normalmente, grandes empresas têm, tá? E dentro do planejamento estratégico, né, tem alguns valores que são importantes para a empresa, né? Alguns princípios. A gente fala valores, são princípios de comportamento, tá? Princípios de comportamento. Por exemplo, a empresa ela tem que saber onde ela está no mercado de atuação dela. É importante, né?
ela se localizar dentro do mercado dela. Tá? Ela é mais uma empresa que está concorrendo dentro de um mercado, ou ela é competitiva dentro daquele mercado. Tá? Então, é importante a empresa se localizar. Né? Para isso, há necessidade da empresa criar planos de ação. Né? O que seriam planos de ação? Ora, já que existe um planejamento estratégico e o planejamento leva a um determinado objetivo, há necessidade de criar planos de ação para chegar até esse objetivo. Tá? Esse plano de ação ele não pode ficar restrito somente a uma área estratégica ou de planejamento da empresa. Né? Toda a empresa tem que ter conhecimento desse plano de ação, desde a alta direção até o menor cargo dentro da hierarquia da empresa. Então, todos têm que ter em mente, né, o que a empresa tem como plano de ação. E, a partir daí, é importante que a empresa comece a monitorar, né, os seus indicadores. Né? O que é monitorar indicadores? Ora, em cada área da empresa tem um determinado desempenho, então tem que medir desempenho. Aquilo que não é medido, tá? Não é possível se melhorar. Então, todas as áreas podem ser melhoradas a partir do momento que a empresa começa a monitorar. Tá? É importante ter monitoramento para poder melhorar. O que você não consegue medir, você não melhora. Né? Então, nós falamos aí de duas ferramentas que podem ajudar na gestão de projetos. Né? Uma das ferramentas é gestão de processos. Então, é bem assim, quando você tem um processo para se chegar num determinado objetivo, uma determinada etapa do processo não funciona, trava por algum motivo, nós devemos ter um gargalo dentro do processo. E depois nós falamos do planejamento estratégico, né? Que toda empresa deve ter, mas nem toda empresa tem. Né? Muitas vezes a empresa ela passa a ter um planejamento estratégico somente a partir do momento em que ela se torna grande. Né? Ela se torna grande, então aí a empresa passa a ter um planejamento estratégico. Né? Muitas vezes ela cresce, ganha mercado, sem muito planejamento. Né? Ou porque o produto é muito bom, ou porque a área comercial da empresa funciona muito bem, ou porque o mercado tem uma carência muito grande. Então a empresa cresce. Mas chega num determinado momento que a empresa precisa ter um modelo, né, de planejamento estratégico. Por quê? Para poder ir mais longe, né, para não ficar no mesmo lugar. Tá? Tem um outro modelo que é chamado modelo de negócios Canvas, né? Business Model Canvas. Na verdade, esse modelo foi desenvolvido, né, a partir de uma tese de doutorado de, é, de um acadêmico, né, que foi o Alex Osterwalder. Né? Ele desenvolveu esse modelo a partir de uma pesquisa que ele fez para o trabalho de doutorado dele, para a tese de doutorado dele. Ele entrevistou mais de 200 pessoas, né, entre empresários e consultores, né, e esse trabalho dele, na conclusão, teve como resultado, né, esse modelo Canvas de negócios. Né. É um modelo, né, que é colocado numa única folha de papel. Então, numa folha A4, você bater o olho, é possível ter um modelo de negócio. Né? É um diagrama, na verdade. Né? Se vocês olharem depois no AVA, vocês vão ver esse diagrama aí detalhado. Porque é bem assim, olha, nesse diagrama, que é um modelo, né, de negócio, ele coloca o seguinte, que para qualquer negócio, é importante existir parcerias. Né? Quando você tem parcerias, você sempre consegue
melhores resultados, né? Então, por exemplo, você tem como parceiro um banco ou dois bancos que sempre vão te atender, né? Sempre atenderão você no, 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 no momento que você precisar de recursos, né? Então, é importante, tá? Parceria. A gente fala, pô, necessário ter parceria com o banco, quer dizer, o banco empresta dinheiro porque cobra juros, tá? Mas a tua empresa resolve problemas com o dinheiro que recebe. Então, existe uma parceria, você paga juros e o recurso que entra para você resolve seus problemas, né? Então, isso é parceria. Olha, o teu fornecedor é teu parceiro, né? Agora, quando existe parceria, o teu fornecedor sempre vai estar te atendendo, te fornecendo a matéria-prima que você precisa. E você, de alguma maneira, vai ter uma certa fidelidade com esse fornecedor. Você continua comprando sempre dele. Então, isso é parceria, né? Uma parceria, por exemplo, com o seu cliente. Então, você vende para o cliente e naquele momento que ele precisa de um tempo a mais para pagar, você pode estender o prazo de pagamento dele. Então, acaba havendo uma parceria entre fornecedor e o cliente na outra ponta. Então, dentro dessa visão desse modelo Canvas, aí, a parceria é importante, né? Ainda dentro desse modelo, ele diz o seguinte: toda empresa tem que ter uma atividade chave. Ela até pode abrir o leque para outras atividades, né? Por exemplo, se a gente pensar numa empresa de logística, né? Uma empresa de logística que tem como atividade chave dela a rapidez, a velocidade, a segurança no transporte de componentes eletrônicos que tem muito valor de mercado, né? Então, essa é a especialidade dessa empresa de logística. Mas ela terá outras atividades? Com certeza, ela pode transportar outras coisas também, mas a atividade-chave dela, né, é transporte de componentes eletrônicos, né? Ou mesmo a indústria, né? Se a gente pensar, por exemplo, vamos pensar no fabricante do Bombril, né? É uma marca conhecida, tá? Então, todos conhecem a empresa por aquele produto chamado Bombril, que é a palhinha de aço. Porém, ela tem uma infinidade de outros produtos, mas ela continua vendendo aquele produto. O mercado ainda continua aceitando muito. Então, ela abre o leque para outros produtos. Então, é importante que qualquer empresa tenha uma atividade-chave, né? Uma atividade-chave. Então, dentro desse modelo Canvas, né, segundo a visão do criador, é importante que qualquer tipo de negócio tenha uma atividade-chave, tá? Toda empresa ela tem que ter uma proposta de valor. Né? O valor o quê? Muitas vezes pode ser o valor da marca, dependendo do que a empresa faz, a marca tem valor. Né? Pode ter uma infinidade de empresas fabricando a mesma coisa, mas aquela empresa em particular, ela tem uma aceitação maior no mercado. Né? A marca dela é mais valorizada. Né? É mais valorizada. Se a gente olhar o outro aspecto do valor, por exemplo, a empresa ela pode ela pode ela pode ter condições de vender num preço mais acessível porque ela tem custos menores. Então ela criou um valor na sua produção, tá? Então pode ser o valor da marca, pode ser o valor que ela conseguiu agregar nos seus custos, baixando o custo para vender com uma margem maior, tá? O relacionamento com os clientes também é importante, né? Então a gente fala, olha, se você produz determinado item, né, e aquele item é vital, né, para o teu cliente, você não pode deixar de atendê-lo nunca, né?
dentro do prazo que você sempre atendeu. Se ele tiver uma urgência, seja mais rápido, né? Então, dependendo do modelo de empresa, né, a gente diz o seguinte: olha, aquela empresa ela tem sucesso porque ela tem uma boa relação com a clientela dela, porque ela consegue ter uma agilidade maior na distribuição daquilo que ela faz, né? Ou ela consegue entregar o produto que ela vende com uma qualidade extra, né? O que a gente fala, ela dá um plus naquilo que ela faz, tá? Se for uma empresa, por exemplo, que entrega produto perecível, então ela tem que ter canais de distribuição, não, que façam com que o produto dela chegue sempre, né, dentro de um prazo que dê uma boa conservação para aquele produto, né? Então é importante, dentro dessa relação de cliente, que fique muito claro os canais de distribuição que essa empresa tem, né? De que forma que ela chega até o cliente dela, de que forma que o produto dela chega, né? Então é importante, né? O segmento de cliente, né? Tem muita empresa que quando a gente visita, né? Quando se faz consultoria, e a pergunta-chave que normalmente a gente faz, né? Quantos clientes você tem? O cliente fala, não, eu tenho 10, mas eu vendo muito para eles, né? E se 5 desses 10 clientes que você tem deixar de comprar de você, o que acontece? Seu faturamento cai 50%. Então é importante, né, para qualquer tipo de negócio, segundo esse modelo chamado Canvas, né, que você tenha bem definido qual é o teu segmento de cliente, tá? Qual é o teu segmento de cliente, né? Se a gente olhar para isso aqui e lembrar daquela chamada análise SWOT que todo mundo conhece, né? Forças e fraquezas, de repente você tem 10 clientes, mas um dos clientes representa 50% das suas vendas, tá? Ele é grande. Então, o ideal seria você ter clientes, uma carteira bem diversificada com clientes menores, porque se o grandão parar de comprar, você vai ter dificuldade de faturamento, né? Então, é muito importante ter uma boa segmentação de clientes, né? Ter clientes que realmente, né, primeiro, sejam parceiros, né, que comprem seu produto e paguem em dia, né, que você tenha uma carteira bem diversificada, né, que existe uma segmentação de clientes que estejam bem alinhados com aquilo que você produz, né, é muito importante. Então, dentro desse modelo Canva, né, de negócios, é importante, né, sempre ter uma estrutura de custos bem definidas. Você tem uma estrutura de custos bem definida, você consegue colocar um preço no teu produto que dê uma boa margem, quando você tem uma boa estrutura de custos, tá? Você tem que ter, né, dentro daquilo que você produz e daquilo que você vende, né, uma fonte de receita que seja segura, segura, tá? Segura. Vende bem, num prazo adequado, recebe bem, não tem inadimplência. Então, as fontes de receita têm que ser bem trabalhadas, né? Então, esse é o chamado modelo Canvas. Segundo o seu autor, né, em uma folha de papel A4, você consegue definir direitinho, né, qual o seu modelo de negócio, tá? Qual o seu modelo de negócio, tá? Então, esse modelo Canvas tem essa finalidade de você conseguir enxergar o seu negócio de maneira muito simplificada. Não pode ser algo, né? A gente fala, olha, é muito difícil eu entender meu tipo de negócio. Minha empresa cresceu tanto que eu perdi um pouco do foco. Perdi um pouco do foco. Né?
Eu não sei hoje quem é o meu melhor cliente. Às vezes eu tenho dificuldade com o meu fornecedor. Tá? Às vezes o banco não me atende, né? Por quê? Porque eu não tenho uma boa parceria com ele. Então, dentro desse modelo aí, é possível você enxergar de forma mais clara, né, o teu negócio, né? Tem muita empresa que, com o passar do tempo, ela cresce de tal maneira que ela começa a perder um pouquinho o seu foco principal. Então, a empresa, tudo que pedem para ela, ela fabrica. Tudo que pede para ela, ela vende. Mas qual que é o produto-chave dessa empresa? Muitas vezes ela perde um pouco a noção, né? Por isso, esse modelo Canvas de negócio, ele ajuda o empresário, né, o empreendedor, a enxergar um pouco melhor o seu negócio. Tá? Então, foi um modelo que foi criado a partir, né, de um trabalho de doutorado. Né? O autor, um acadêmico, ele pesquisou 200 pessoas, entre consultores e empresários, e a partir daí ele desenvolveu a sua dissertação de doutorado, e de lá ele tirou esse modelo aí. Tá? Vamos falar de uma outra ferramenta que é importante para a gestão de projetos, né? Essa sim, com certeza a gente pode ver que é importante, né? O Balance Scorecard, o BSC, tá? O BSC, ela foi desenvolvida, essa ferramenta foi desenvolvida por dois professores, né, de Harvard, dois acadêmicos, Norton e Kaplan, né, desenvolveram essa ferramenta chamada BSC. Por quê? Olha, nós sabemos que a melhor forma de você medir o patrimônio de uma empresa é olhando para o seu balanço. Só que quando você olha para o balanço de uma determinada empresa, você está olhando para um momento que já passou. Né? Quando eu falo, olha, o resultado da nossa empresa foi X. Mas quando é que nós fechamos o nosso balanço? Em 31 de dezembro. Nós já estamos no meio do ano. Então, a fotografia que você tem do teu negócio é uma fotografia que foi tirada há 6 meses atrás. Então, o balanço, normalmente, ele retrata algo que já aconteceu. Né? E esses dois catedráticos aí, eles queriam encontrar um modelo que pudesse dar o retrato da empresa em qualquer momento dela. Então, eles criaram o chamado Balance Scorecard, o chamado BSC. Como é que funciona isso? O BSC, ele é um modelo estatístico, que ele consegue medir eficiência em qualquer área da empresa. Uma vez eu fui dar, no pós-graduação, eu fui dar uma disciplina chamada BSC. Eu tinha uma turma grande lá de senhoras da área de gestão de pessoas, que eram gestoras de RH, e tudo senhoras já, na casa aí dos seus 50 anos, que já estavam na área há muitos anos. Né? E quando eu falei para elas que a disciplina era essa, elas falaram, para que serve na nossa área? Eu falei, olha, para medir o desempenho da área e de vocês. Como? Eu falei, olha, a área de gestão de pessoas é uma área nobre dentro de qualquer tipo de negócio. Porque se você contrata mal, né, o funcionário não fica na empresa, ou ele não consegue crescer dentro da empresa. Né? Eu falei, hoje já existe ferramenta para medir isso, né? O BSC mede isso. Você contratou 50 funcionários para a empresa, é uma empresa grande. Né? Dos 50 funcionários que você contratou, né, qual o tempo médio que eles permanecem na empresa? Quantos deixam a empresa dentro de um determinado espaço de tempo? Né? De quanto em quanto tempo o RH da empresa promove treinamentos para pessoas? Né? Qual que é o turnover da empresa se comparado a outras empresas do setor? Aí as tiazonas lá já começaram a ficar muito preocupadas, né? Eu falei, na verdade, esse é um modelo estatístico que a gente
alimenta ele com informações. Então, mexe com a cultura da empresa. Por que mexe com a cultura da empresa? Porque você começa a medir tanto o desempenho individual das pessoas, quanto a eficiência de cada atividade que é realizada. Eu falei da área de RH, mas serve também para a área de vendas, né? Porque muitas vezes, e vendedor é assim, quer vender, e muitas vezes não vende com o resultado esperado, né? Falei, não é muito difícil de medir. Das vendas que a área fez, quanto da área virou inadimplência, né? Se a gente for individualizar por vendedores, qual o vendedor que vende muito, mas tem uma inadimplência alta? O BSC começa a medir. Então, o BSC é uma ferramenta estatística que mede eficiência em cada área. Então, é possível precisar, se a gente pensar em gestão de projeto, a eficiência de cada etapa do projeto, né? Então, você implanta o BSC e você vai medindo a eficiência de cada etapa que está sendo trabalhada no projeto, né? E aí é possível você fazer comparações com outros projetos que já foram feitos e são semelhantes. Então você consegue fazer algum tipo de comparação. Então o BSC é uma ferramenta que, primeiro, né, ela consegue melhorar o aspecto financeiro da empresa que você está medindo. O BSC mede, né, estatisticamente. Os processos internos são monitorados pelo BSC. O que é monitorado é o que eu falei, pode ser melhorado. Então, o BSC ele consegue melhorando, né, os processos internos, né? As relações com o cliente também melhoram, né? O BSC consegue precisar qual o retorno que aquele cliente que você tem está te dando, quanto ele tem comprado, se ele paga em dia ou não, né? Quanto tempo que o comprador da empresa toma do seu vendedor. Então você consegue medir a eficiência até na relação com o cliente, né? E o BSC, ele desenvolve aprendizado e crescimento, né? Por que desenvolve aprendizado e crescimento? Porque, naturalmente, as pessoas tomando conhecimento, né, do seu desempenho ou do desempenho da sua área, naturalmente podem melhorar. E no momento que estão melhorando, estão aprendendo, né? E no momento que estão aprendendo, estão crescendo. Então, o BSC é sempre uma ferramenta importante, tá? Auxilia num projeto com toda certeza. Eu posso até dizer para vocês que aquele modelo Canvas, tá? Se eu tiver que alinhar ele com o projeto, talvez eu não enxergue muita coisa que aquele modelo possa agregar no projeto. Mas o BSC, com certeza, ele vai apontar muita coisa que vai melhorar num projeto, né? Porque ele mede eficiência. De que forma? Através de indicadores, de tabuladores estatísticos. Tá? Tabuladores estatísticos, você mede por ali. Tá? A gente fala que mexe com a cultura da empresa porque é um choque, né? Você pega um vendedor, ele na ótica dele, ele entende que ele é o melhor vendedor da empresa porque ele é o que mais vende. Mas quando você implanta a BSC e começa a medir o desempenho dele como venda, você percebe que ele vende muito porque ele diminui muito a margem de ganho da empresa. Então ele vende muito. E o BSC é o dedo duro que vai apontar isso, né? Vai apontar isso. Daquilo que é vendido, né? Qual o nível de satisfação do cliente? Porque muitas vezes o vendedor empurrou, né? Empurrou. Casou algum produto com outro para poder vender, né? Então, o BSC, ele mostra isso com clareza, né? E nós falamos, melhora o aprendizado, porque as pessoas sabendo que
o desempenho dela está sendo medido e monitorado, ela vai procurar melhorar, né? Ela vai procurar melhorar. E, naturalmente, quando as pessoas melhoram o seu desempenho, junto com isso vem o crescimento. Tá? A gente fala que o capital intelectual da empresa, ele aumenta, né? Ele aumenta. Tá? Tem outro modelo, né? É o Lean Teaming, né? Nós chamamos no popular de Lean, né? É um, é um modelo, né? Que aponta algumas condições de melhoria num processo, né? Então, por exemplo, os japoneses desenvolveram um modelo chamado enxuto. O que é modelo enxuto? O modelo enxuto é você fabricar alguma coisa, tá? Com a menor perda possível, com o menor sacrifício de matéria-prima ou de equipamento possível. Na verdade, você vai produzir alguma coisa à medida, né, que o seu cliente for comprar. Então, você não produz em excesso, a tua produção está focada somente para atender aquilo que é necessário, com o menor desperdício possível. Isso é chamado de pensamento enxuto, né? Você trabalhar de forma muito eficiente e muito eficaz, né? Reduzindo sempre, né, o nível de desperdício, né? Quando a gente olha para uma obra, você enxerga o desperdício todo final do dia, né? Quando você vê que o pessoal trabalhou o dia todo e começa a juntar as coisas, você começa a olhar para a quantidade de piso, né, que o assentador quebrou quando ele foi fazer, né? Ou para a quantidade de tinta que se perdeu durante a pintura de um cômodo, né? Ou quantos tijolos foram quebrados na hora de fazer o ajuste da parede, né? Ou que sobrou de massa, não é isso? Então, na produção enxuta, você alinha tudo isso, né? Você consegue enxergar como é possível você produzir de forma eficiente sem ter perdas, né? Eu fui executivo de banco durante muitos anos, mais de 25 anos. E eu sempre tive a curiosidade de conhecer a área produtiva nas empresas. Então, quando muita gente gostava de só pisar no carpete, eu gostava de andar dentro da fábrica, né? Eu passava por dentro da fábrica e começava a apontar. O que é aquilo ali? Ah, aquilo ali é sobra. Não é sobra nada, aquilo é prejuízo. Você usou a mercadoria de forma incorreta e você teve perdas. O que você vai fazer com aquilo? Aquilo é sucata. Então, são perdas, né? Então, numa produção enxuta, não existe perdas, né? Você vai produzir exatamente aquilo que for necessário. Tem um outro modelo, né, que também foi desenvolvido no Japão, né, que é aquele modelo chamado Just in Time, né? É você produzir e você alinhar a parte de logística ao mesmo tempo. Então, você produz somente aquilo que você vai entregar no dia. Você não faz estocagem de produto acabado. Então, por exemplo, a LG lá em São José dos Campos, ela produz muita coisa aqui, que distribui praticamente o Brasil todo. Então, ela tem parcerias com empresas de logística, né? E essas empresas de logística foram obrigadas a montar uma fábrica de embalagens também. Então, quando a empresa de logística ela sai lá da sua base, ela já traz a embalagem para São José dos Campos. Quando chega lá em São José, a carreta encosta, os funcionários da LG já pegam o produto acabado, já põe na embalagem, põe no caminhão e vai embora. Então, just in time, produção justa, né? Se produz somente aquilo que será vendido, né? Então, você não produz para fazer estoque.
você produz aquilo que você vendeu, né? Então, esse modelo é chamado Just-in-Time. Tem um outro modelo que foi desenvolvido dentro da Toyota, né, lá no Japão. A Toyota ela foi criada durante o período... durante a guerra, a Segunda Grande Guerra e o período pós-guerra. Foi naquele momento que foi criado. E quando termina a Segunda Grande Guerra, o Japão estava acabado, né? Foi devastado por completo. E as empresas tinham que dar emprego, né, para os soldados que estavam voltando para casa. Então, houve uma grande ambição da indústria japonesa para crescer de forma muito rápida, né? E a Toyota precisava melhorar seus processos produtivos. Então, o que a Toyota faz? A Toyota fabricava, naquela época, veículos, né? E eles precisavam fabricar em linha de produção. Fabricar muito em linha de produção. Então, para melhorar os processos, que eles faziam todas as vezes que na linha de produção existia algum tipo de problema, a Toyota parava toda a produção, chamava todos os engenheiros, todos os técnicos, todos os operários, até os menos qualificados, fazia uma reunião com todo mundo e todo mundo opinava naquilo que é melhor, naquilo que pode ser mudado para melhorar o desempenho da empresa. Então a Toyota foi realizando isso ao longo do tempo e ela acabou criando um modelo Toyota de gestão de qualidade, né? Por quê? Ela fez uma série de correções na sua produção que fez dela um modelo de eficiência, um modelo de qualidade. Dentro desse modelo, né, dá para imaginar que o Japão pós-guerra tinha carência de muita coisa, né? A comida que era feita na casa dos operários era racionada, as donas de casa tinham que aproveitar até o talo da verdura, né? Coisa que nós não fazemos aqui no Brasil, né? Aqui a gente desperdiça, joga muita comida fora. No Japão pós-guerra tinha que aproveitar tudo, porque não tinha alimento em excesso. O que a Toyota fez? A Toyota visitou a casa dos operários e conversou com as esposas. Como é que vocês fazem para aproveitar os alimentos de vocês? E eles tiraram um aprendizado dali, se aproveitava tudo. Então a Toyota começou a até melhorar seus processos quando começou a aproveitar muito aquilo que produzia. Então, o modelo Toyota de qualidade também foi importante, tá? Então, esses modelos, né, produção enxuta, o modelo Toyota, tudo isso é muito importante para se trabalhar em processo, né? A gente, durante as aulas de gestão de processo, a gente falou que os custos dos projetos têm que ser custos justos, né? Então, você não pode terminar um projeto com um custo elevado ou acima daquilo que foi planejado lá no seu início, tá? Então, quando nós falamos em custos, esses modelos aí, né, o pensamento enxuto ou o modelo Toyota são importantes para trabalhar custos, né? Então, dentro dessa forma de pensar, né, do pensamento do Jones, né, que ele criou o pensamento Lean, né, que chama de Lean, diz o seguinte, olha, pensamento número 1, né, um dos fundamentos, fundamento número 1, valor. O valor é sempre definido pelo cliente. Valor. O cliente é que define quanto vale o produto que você está vendendo para ele. Ele é que vai dizer para você. Tá? Valor. Então, valor sempre definido pelo cliente. Você até pode calcular preço, mas quem vai dizer quanto vale é o teu cliente, né? O fluxo de valor, né, que seria o segundo item.
Uma vez que você já tem o valor definido, né, o próximo passo é fazer aquilo fluir, né, aquilo acontecer. Tá? Então, é importante mapear esse fluxo de valor em todos os processos do negócio. Né? Então, primeiro você cria valor através daquilo que o seu cliente definir. E depois você tem que fazer isso fluir dentro de todo o negócio. Tá? Fluxo contínuo, né, que é um terceiro valor, né, seria o mapeamento do fluxo, medir tudo. Olha, desde o princípio eu estou falando para vocês, aquilo que não pode ser medido, tá, você não pode melhorar. Se você não consegue medir, não é possível melhorar. Então, o fluxo contínuo seria o mapeamento do fluxo. Tá? Então, você vai medir sempre, né, o fluxo. Depois, né, no passo número 4, né, passo número 4, aquilo que não é possível obter um fluxo contínuo, olha, se você não consegue dar continuidade no fluxo, que não for possível dar continuidade, né, você tem que puxar na produção. Olha, se eu não tenho continuidade, o que eu faço? Eu puxo na produção. O que é puxar na produção? Eu posso produzir mais, né? Ou em determinados momentos eu puxo para trás, eu vou produzir menos. Né? Então, para corrigir, né? Para corrigir os processos, os valores contínuos, quando não há como fazer a correção, eu vou puxar. Eu puxo no quê? Eu consigo melhorar o fluxo puxando para baixo ou puxando para cima. Se for necessário, eu aumento a produção. Se for necessário, eu vou reduzir a produção de determinado item para aumentar do outro item. Né? Estou puxando. O quinto passo é a perfeição. Né? Sempre melhorar o processo. Quando você sempre melhora o processo, você está buscando perfeição dentro do processo. Então, a busca da perfeição e a busca da melhoria. Tá? Então, esses modelos que nós falamos hoje, né, não são modelos que a gente chama de gestão de processo, mas são ferramentas que auxiliam na gestão de processo. São algumas ferramentas que auxiliam na gestão de processo. Tem planejamento estratégico, esse modelo Canvas pode ajudar, o Balance Scorecard ajuda em projeto e muito, né? A gestão de processos, principalmente, ajuda a qualquer andamento de projeto. Né? Então, toda atividade ela tem um processo e é possível melhorar. Como é possível melhorar um processo? Medindo ele. Né? Você só consegue melhorar alguma coisa se você conseguir medir. Se não tem como medir, você não consegue melhorar. Tá? Falando ainda um pouco mais, né, de algumas ferramentas que ajudam na gestão de processo, tem um modelo chamado MS Project, né? Então, que nós chamamos de forma abreviada de Project, né? O que é o Project? É um gerenciador de projeto, tá? É um gerenciador de projeto, tá? Na verdade, é um software que ajuda na gestão de projeto, né? O Project, né? Ele é um software. É um software, primeiro, ele é de fácil aprendizado, né? É fácil aprender a lidar com ele. Ele segue o padrão da Microsoft Office, que a maior parte de nós conhece, né? Hoje em dia, quase todo mundo, pelo menos no individual, usa o Office, né? Então, esse project, ele segue o mesmo padrão da Microsoft Office, e ele tem uma boa integração com Excel. Né? Então, essas
ferramentas ajudam muito no planejamento, né? Você tem uma boa ferramenta de Excel, você consegue fazer planilhas de todas as formas, né? Você consegue fazer estatísticas de todas as maneiras. Então, são importantes, né? Por isso que esse project, que tem a gente fala, uma afinidade muito grande, né? Com a Microsoft Office, né? Então, tem uma proximidade muito grande com esse modelo da Microsoft. Ele é muito útil porque é possível, através do Project, criar campos e tabelas. Então, dá para imaginar uma gestão de projeto sem você ter o desempenho medido por gráficos e tabelas? É muito difícil, né? Modos de exibição são formas de você apresentar que fica muito claro para enxergar, né? Você olha para esses modelos estatísticos com barras, você vê muito bem a evolução de uma etapa para outra, né? Tá? Formulário, você pode criar uma infinidade de relatórios, tá? Que auxiliam no acompanhamento do projeto, né? Que auxiliam na ferramenta do projeto. Então, esse modelo, né, chamado Project, é um modelo importante, né, já que ele tem uma proximidade muito grande com o Microsoft Office, né, esse modelo que quase todos nós usamos, porque você pode criar gráficos, tabelas, relatórios, você tem informes estatísticos, tá? Porque dentro desse modelo ele tem uma linguagem que conversa com muita facilidade com o Excel, tá? É um modelo importante. Então, a gente fala o seguinte, olha, que dentro desse modelo aí, você consegue administrar calendário, data. Quer dizer, que o gerente de projeto, ele tem à mão um recurso, uma ferramenta muito grande, né, para monitorar um projeto, né, para monitorar um projeto. Então, o que nós falamos hoje, né, são ferramentas para auxiliar no desempenho de um projeto, tá? Não são projetos. Nós falamos até daquele modelo chamado Scrum, que é um modelo de gestão de projeto ágil. Só que hoje nós falamos de ferramentas que ajudam na gestão de projeto, tá? Que podem auxiliar no momento que você vai desenvolver um projeto, tá? É muito difícil a gente pensar em gestão de projetos se você não tiver o apoio do Excel para te mostrar gráficos, tabelas, dados estatísticos, cálculos. Então é muito difícil você conduzir um projeto se não tiver tudo isso. E esse modelo chamado Project, né, que é um software que ele tem uma familiaridade grande com Office, né, você consegue bons resultados, tá? Então o que nós falamos hoje, nós falamos de algumas ferramentas que auxiliam na gestão de projetos, tá bom? Então o que eu tinha para hoje, gente, é exatamente isso. Então, se alguém quiser perguntar, estou aí à disposição, tá? Hoje eu fiz um apanhado geral, né, de lançamento lá do AVA, né? Aqui é do AVA não, da atividade do professor, né? Então isso nós já fechamos. Por isso dá uma olhadinha depois para ver se a pontuação de vocês está ok, tá? Então já está fechado lá. O que vem pela frente, né? A semana de prova, ela vai acontecer na semana do dia 9 até, perdão, do dia 15 até o dia 19, semana de prova, tá? Então, semana que vem, nós já concluímos o nosso conteúdo, já está pronto, né? Então, o que eu vou fazer a semana que vem? Eu vou começar a fazer a montagem das provas. Vou montar a prova, tá? Então, nas aulas da semana que vem, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma revisão de conteúdo, tá?
alinhado com a prova que eu montei. Então, hoje, ó, nós tivemos na sala 3 colegas só, a Janete, né? Que não é a Janete, né? Eu acho que a Janete aparece como fora da organização. Quem que é a Janete? A Fernanda e a Tatiana. Quem que é a Janete? Abre o microfone aí da Janete, para ver quem é. Que eu acho que algum colega tá. É o Josemar, professor. Oi? A Janete é o Josemar. Ah, tá. Tá dando uma mão? É que ele precisou usar o celular da esposa dele. Aí por isso que tá com esse nome. Tá bom. Você está com um mudo desativado. Oi? Não entendi, pode falar. Então, o que eu falei foi o seguinte, olha, 3 só entraram na sala de aula hoje, né? E numa turma que tem mais de, eu calculo que essa turma é grande. Eu não sei se todos, né, estão na turma, mas essa turma tem quase 80, né? Quase 80, 3 entraram. Os trabalhos já estão lançados, as notas já estão lançadas, né? A pontuação já está lá. Semana que vem a gente vai fazer a revisão do conteúdo, tá? Então dá um toque para a turma participar da aula que vem, que é aula de revisão. Oi? Alô? Oi, pode falar. Professor? Estou te ouvindo, pode falar. Tá ouvindo quem é Josemar, Janete? Eu estou ouvindo o Josimar falar, não é a Janete, não. Ah, tá. Então, professor, o que acontece é o seguinte, a Janete, minha esposa, claro, ela tá no meu computador, né? Tá respondendo as aulas online. Aí eu peguei o celular dela para assistir a sua aula. Aí apareceu aí Janete, entendeu? Aí eu assisti a aula todinha. Eu estou vendo. Não, eu estou vendo você, né? Eu enxergo você. Eu sei que não é a Janete. Eu sei que, ó, a Fernanda entrou na aula, a Tatiana entrou na aula, e apareceu a Janete, só que a Janete, ela aparece como fora da organização. Então, quando você usa, por exemplo, você entrou na aula, você entrou através do aparelho de alguém, aparece para mim aqui como fora da organização. Mas eu estou vendo aí a tua imagem, eu consigo enxergar. Ah, muito bem, professor. Também tô vendo o senhor aí. Tá bom. Obrigado, professor. Nada, gente. Então, olha, dá um toque para a turma semana que vem, né, entrar para não ter choro depois, tá? Para não ter chororô, porque é a oportunidade, né? Semana que vem eu vou montar as provas vão ser montadas no mesmo modelo do primeiro bimestre. São 10 questões múltiplas escolhas com 5 alternativas, né? A, B, C, D e E. 5 alternativas, tá? Todas objetivas. Tá? Eu vou montar essa prova na semana que vem. Então, eu tenho que correr, montar essas provas, e quando a gente for passar a aula da semana que vem, é uma aula de revisão. Então, é bom que a turma participe para poder tirar dúvida, né? Para não dizer o seguinte, pô, mas isso eu não ouvi. Ouviu, porque a gente explorou bem essa parte de gestão de projetos. Tá bom? Então é isso. Quem quiser perguntar, estamos aqui. Se não, se vocês quiserem tocar a vida aí, fiquem à vontade. Trabalho hoje, Josimar? Sim. Tá ouvindo? Tô te ouvindo. Trabalho hoje? Então, professor, hoje eu fui lá na sua nora, lá, dar um orçamento para ela. Ah, foi lá levar orçamento para Ana? Fui lá, ver o drywall dela lá. Ah, tá. E eu passei um orçamento para ela, ela falou que vai esperar o Paulo, né?